RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está começando o RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui fora o calor tá tudo certo. E que calorão, hein, Angélica? Haja água, chapéu, haja protetor solar e se der, sombra e mais sombra. É, como diz o ditado popular, sombra e água fresca. Bom se fosse só isso, né? Mas o povo do agro sabe o que é trabalhar debaixo de um sol desses. Verdade, não é nada fácil. Tem risco, inclusive, de perder produções com essas temperaturas acima de 35 graus, como tem feito nos últimos dias. Mas com a graça de Deus, nós vamos em frente aqui com mais uma edição do nosso programa, a antepenúltima do ano de 2023. É isso mesmo, o RBV Agro segue firme, quase fechando mais um ano e nós estamos aqui para apresentar o que é destaque no meio rural. A partir de agora, as notícias importantes ao homem do campo e que interessam também a quem mora na cidade. E com foco, claro, para o estado de Santa Catarina, para a região meio-oeste, que é onde nós estamos e onde o agro é uma das forças que move a economia. É, com certeza. Muito obrigada desde já pela audiência de todos no rádio e na internet. Fique ligado porque o programa está só começando. O RBV Agro é um oferecimento da Beagro, comércio de máquinas e equipamentos. Destaque do RBV Agro. Excesso de chuva nos últimos meses gera 20% de perdas na lavoura de repolho, mas a expectativa do preço anima o produtor. Cidasc amplia a educação sanitária com foco em influenza aviária para turistas em Santa Catarina. Ataque de touro deixa agricultor morto e 2 pessoas feridas em Chapecó. Apesar das adversidades climáticas, exportações catarinenses de frango e carne suína registram alta em novembro. Tem ainda uma receita caseira de vinagre de maçã. E uma forma eficaz de combater uma das principais pragas das hortaliças, o pulgão da couve. RBV Agro. A couve é uma das hortaliças mais consumidas e também uma das mais plantadas pelos brasileiros. E quem cultiva frequentemente se depara com um problema que prejudica a planta e impede o consumo, o pulgão da couve. A incidência varia de acordo com as condições climáticas, mas o mais importante é que existe um jeito de acabar com o pulgão da couve. O repórter Douglas Alves traz mais informações. E quem em casa não tem aquela hortinha que tem aqueles bonitos pés de couve? Só que além dos pés bonitos, também uma das pragas que sempre ataca as lavouras é o pulgão. Acabei de tirar uma folha aqui e eu já pude perceber pulgões que acabam interferindo também na produção para as folhas mais saudáveis para ir para a mesa do consumidor. Vamos conversar com um agricultor que tem a sua lavoura de couve e ver se esta praga também tem atingido a sua plantação. Ultimamente a produção tem sido muito boa. O ano, apesar de excesso de chuvas, tem colaborado. Ataque de pragas não veio a afetar esse ano, colaborando com uma produção cheia, digamos assim, 100%. Apesar da área não ser muito boa, muito grande, melhor dizendo assim, tem uma aceitação muito boa, uma saída bem excelente aqui. Está dentro das nossas expectativas, resumindo. Questão de pulgões aí que sempre dá nessas hortaliças principalmente aí. Como que é feito esse controle? É importante também contar, né, com o apoio das equipes da Epagre para que tenha esse controle, esse cuidado. Sim, com certeza a Epagre tem dado um apoio muito bom para a gente. Sempre que necessitamos de qualquer auxílio, eles estão lá para nos informar e tirar qualquer dúvida. E falando sobre o pulgão, ultimamente, esse ano não vem apresentar o problema do pulgão. Devido ao clima, controles de correção de solo, barreiras mesmo naturais que a gente vem criando, ele não tem incomodado. Mas há anos com a chuva menos intensa, mais seco, ele tem um pouco assim a incomodar. Pode mostrar para nós aí como que é uma folha de couve aí sem Aqui pulgão? Tem uma folha de couve sem nenhum pulgão, mostrando que esse ano não teve nada de ataque. Algum sinal de algum outro inseto, mas não o pulgão em si. Pode ver aqui eu tenho outra variedade também que demonstra que não teve ataque. Folhas tudo num padrão, com qualidade e tudo. Conversamos hoje então com o técnico, né, agrícola Miguel,
Para as pessoas que têm esse gosto também pelo plantio, tanto em lavouras maiores quanto na hortinha de casa, ter esse cuidado também com a couve, que é um alimento também que está na mesa de muitos brasileiros e é bem-vindo. Como sempre, as coisas devem ser, o início delas deve ser muito bem programadas. Primeiro você tem que escolher a área, fazer correção de solo, ver o que tu tem no entorno, escolher o tipo de cultivo, porque o cultivo ele começa as barreiras naturais para que não entre praga. Quantidade, quanto maior for o cultivo, a cultura, mais ela vai ficar mais propícia a receber ataques de pragas. Quando você faz uma proteção boa, você tem um solo bem preparado, bem adubado para aquela cultura, ela não vai ter pouca alimentação, então ela não vai entrar em estresse. Quando ela não entra em estresse, ela exala menos o cheiro dela que atrai a praga. A partir daí, quando você faz um preparo grande para chegar a isso, você vai diminuir a quantidade de intervenção por pesticidas e controle manual. Tá? Nós temos aqui em Videira uma feira muito boa, onde praticamente todos têm assim uma visão aonde eles conseguem fazer um manejo muito bom e a intensidade do ataque de pragas é muito pequeno. Então isso tira o veneno, que não é um veneno, é um defensivo. Porque a diferença de veneno para remédio é a dose. Quando você tem uma dose bem pequenininha, ela não vai afetar. Hoje, para quem busca, tem vários tipos, várias variedades de couve, né, que pode ser plantado. Mas também se mantém a mesma qualidade de preparo de solo, adubação e essa atenção, porque uma área pequena é muito mais fácil controlar, né? Perfeitamente. Quando você tem uma horta de casa, você planta um canteirinho pequeno. É uma coisa que é para a família. Então você tem várias culturas ali dentro daquela horta para o sustento da família. Quando você faz uma horta comercial, então é uma grande área com o mesmo produto. Então aí é que entra o maior cuidado para que as barreiras sejam construídas e você use o defensivo em último caso. E sobre a situação dos pulgões dessas couves, a gente vai conversar também com a agrônoma Andressa, que vai nos passar mais detalhes sobre esse cuidado que a gente deve ter uma hortaliça tão importante hoje para a mesa dos brasileiros. Andressa, conta para nós um pouquinho desse bichinho que acaba complicando às vezes muitas lavouras, principalmente das hortaliças. Bom, o pulgão ele é uma praga de grande importância para a agricultura, né? Ele está presente em várias condições de temperatura e é um bichinho muito pequenininho, ele mede em torno de entre 1,5 a 3 milímetros, normalmente de cor amarelada, esverdeada, um pouco mais escura para o marrom. E o hábito alimentar dele ele suga a seiva da planta. Então ele ataca as plantas sugando a sua seiva. Muitas pessoas acabam tendo essa lavoura, muitas lavouras grandes, outras lavouras em casa. Pode atacar bastante. Quais tipos de hortaliças que esses insetos acabam mais atacando? Então ele ataca várias plantas, várias culturas, na verdade, né? A gente tem as brássicas, que seriam couve, repolho, a couve-folha, a couve-flor, repolho, tomate, o milho, soja, plantas ornamentais em casa, né? Flores também o pulgão ataca. Que tipo de tratamento é ideal para esse tipo de pulgão, para evitar essa proliferação e acabar perdendo, né, uma produção? Na verdade, o pulgão ele tem ele se reproduz muito rapidamente, né, e se dissemina muito rapidamente. Então, ele está presente na natureza, né, ele pode vir atacar a qualquer momento. Então, não tem um momento específico que o pulgão ataca. E então o ideal seria você estar monitorando, né, a sua lavoura ou até mesmo em casa a sua horta, monitorando. O pulgão normalmente ele aparece na face inferior da folha, a parte de baixo da folha, folhas mais jovens, ele prefere folhas mais novas. Então o ideal é estar monitorando a hora que aparece, né, já o início,
Ele costuma também atacar em reboleiras no começo, depois que ele se espalha, né? Então, o ideal é estar monitorando quando você perceber o início da praga, já entrar com algum controle. A gente tem controle biológico, tem controle químico, né, também. Ou então, né, a gente fala o controle alternativo, que seria mais para produção orgânica, teria o óleo de nim, que é uma opção. Ou mesmo tem algumas receitas com sabão neutro, o detergente comum, caseiro mesmo, diluir ele em água e aplicar, borrifar nas plantas, né? Para quem tem pouca quantidade em casa, já é uma opção também para estar acabando com essa praga. Para você perceber que ele está na lavoura, né? Quando ele já está instalado, a folha ela pode ficar amarelada, né? Porque o inseto vai estar sugando a sua seiva, vai estar sugando o alimento dela. Essa folha também ela começa a ficar encarquilhada, ela fica mal formada, assim, meia dobrada, porque o fungo está ali sugando a sua seiva, e forma a fumagina. A fumagina é quando um fungo se instala em cima dessa folha atacada. Por quê? Porque o pulgão solta uma substância açucarada, então vem o fungo em cima, se instala e forma uma substância preta por cima da folha. Então isso também é uma característica de ataque de pulgão. O pulgão ele é um transmissor de vírus e também ele pode estar injetando substâncias tóxicas nessa planta. Então a planta ela vai começar a afetar o seu crescimento, o seu desenvolvimento por causa do ataque da praga. Fundamental, né? As pessoas terem esse conhecimento, porque vai fazer uma plantação, seja grande ou seja pequena, ele tem que ter esse cuidado, né, Andressa? Isso mesmo. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar procurando algum técnico da Ipagre, né? E caso precise de controle químico, também é só procurar as agropecuárias e comprar um produto registrado para a cultura. RBV Agro. As chuvas dos últimos 3 meses, que foram muito acima da média de outros anos, provocaram problemas na agricultura. Produtores tiveram que mudar a época de plantio e nas lavouras já plantadas, o ciclo para a colheita aumentou, necessitando mais investimento. Pois é, Angélica, mas a expectativa de preço é boa para quem está conseguindo produzir. O produtor Juliano Suzin, por exemplo, ele cultiva repolhos em Caçador e afirma que apesar de 20% menos de produção, o valor da venda deve ficar acima da média esse ano. O repórter Flávio Henrique foi até a lavoura, localizada na linha hortoflorestal, e traz mais detalhes. As chuvas que têm caído em Santa Catarina, principalmente aqui na região meio-oeste, têm trazido grandes prejuízos e também uma mudança no planejamento dos produtores rurais. Nós estamos aqui com o Juliano Suzin, produtor de hortaliças aqui na cidade de Caçador. Juliano, quais as principais dificuldades, enfim, que vocês têm enfrentado, os desafios com relação a essas chuvas que têm caído aqui na região? A chuva atrapalhou bastante a janela de plantio, né? A erosão, a gente aduba as lavouras, o volume de chuva, lixivia, adubo vai embora, principalmente os nitrogenados, né? Então essa falta de sol também, né? Que nem que produz verduras, precisa de sol para fotossíntese, né? E muitos dias nublado aí acaba atrasando o ciclo, aumenta o custo de defensivos, aumenta o custo de tratos culturais, né? É uma dificuldade essa chuva aí para nós. Quer dizer, o próprio calendário, né? Porque vocês haviam uma previsão de colheita numa determinada data e aí teve que segurar o produto na lavoura, mais utilização também de defensivos, quer dizer, um investimento maior, né? Mais tratos culturais, mais uso de defensivos, né? A bactéria e fungo gosta de umidade e calor, né? E é o que está propício para eles aqui, né? Então, e aumenta a janela de plantio também, né? A dificuldade para plantar, né? No caso, diminui a janela de plantio, né? E quais as culturas que você trabalha aqui na tua propriedade? Eu trabalho com repolho, pepino e abobrinha, é o principal. Né? Qual o mercado que você abastece com esse produto caçadorense aqui? Cara, o repolho vai para o Brasil inteiro. Nessa época do verão vai até para Belém do Pará, aí tem madeira repolho para o Acre, manda para Brasília, manda para o Rio Grande, manda para tudo que é lugar, vai para longe aí. A gente viu que a própria erosão aqui, né, o volume de água, foi muita água em pouco tempo, né, Juliano? Acabou causando erosões e desníveis dentro da própria lavoura, né? Sim, chega um volume de chuva que a terra satura, né? Então não tem para onde a água mais ir, então começa, mesmo com todos os cuidados que a gente tem, dá erosão, não tem como controlar, né? Você fez até algumas técnicas, né? Você falava, alguns bloqueios, algumas situações ali, mas que não foram suficientes, né? Não, chegou a dar 150 milímetros em 20 minutos, 30 minutos, então não tem como segurar, né? Muita chuva, né? 3 enchentes no mês, né? Verdade. E com relação a preço do produto, mercado, qual a expectativa de vocês? A expectativa para preço vai ser boa, só que a produção com certeza vai afetar um pouco, né?
Então, geralmente a oferta e procura, né? Vai diminuir a oferta, com certeza o preço vai ser um pouco bom, mas o custo maior e diminui um pouco a produção também, né? O agricultor trabalha com muita variável, né? Tempo, é o clima, é o preço, é oferta e procura, é tudo, né? E você tem que... Não tem domingo aqui, chove a semana inteira, domingo dá sol, nós estamos aqui trabalhando, né? Então, trabalho à noite para recuperar o tempo perdido, plantio à noite, pulverização à noite. A janela de trabalho foi curta, né, devido ao tempo, né, chuva, barro, né. Inclusive você falava dessa questão do clima, né, e da temperatura, porque tem feito altas temperaturas apesar da chuva muito forte. E que o pessoal que colhe o repolho, por exemplo, tem uma característica diferente, que eles colhem da noite para a madrugada, né, Juliano? Tem que colher na madrugada por causa do sol, ele murcha, né, folhagem, né. Então tem que colher cedo, antes do sol bater, tem que estar boa parte colhida já, né, para sair um produto bom, né. RBV Agro. Parabéns pela produção, muito bonita. Quem consegue produzir mesmo diante de tantas adversidades, o produto acaba realmente ficando mais valorizado mesmo. É isso aí. Na semana que vem nós vamos trazer uma reportagem sobre o plantio direto com cobertura, que também é algo muito importante para minimizar impactos da chuva nas lavouras em anos como esse. RBV Agro. Intervalo agora é rapidinho e nós voltamos com os seguintes destaques. Cidasc amplia educação sanitária com foco em influenza aviária para turistas em Santa Catarina. Ataque de touro deixa agricultor morto e 2 pessoas feridas em Chapecó. Apesar de adversidades climáticas, exportações catarinenses de frango e carne suína registram alta em novembro. E uma receita caseira de vinagre de maçã. É daqui a pouquinho. Voltamos já. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e nós queremos a sua participação no RBV Agro. O nosso WhatsApp para que você possa enviar fotos, vídeos e sugestões de reportagem é o 99129-4258. Perfeito, vamos repetir. Caneta e papel na mão ou agenda do celular aberta para anotar. 49 é o código de área, 99129-4258. Anota aí, RBV Agro, esse é o número do nosso WhatsApp. RBV Agro. Nosso próximo destaque, a Cidasc está ampliando a educação sanitária com foco na influenza aviária para turistas em Santa Catarina. A Operação AgroSeguro, uma ação educativa que aconteceu no dia 15 de dezembro em diversos pontos estratégicos do estado, tem como objetivo orientar os turistas sobre as exigências sanitárias para a entrada de produtos de origem animal ou vegetal, com um enfoque especial na prevenção da influenza aviária. Nesse contexto, a colaboração dos turistas é fundamental para evitar a introdução de agentes de doenças que possam comprometer a saúde dos animais e plantações locais, como explica a presidente da Cidasc, Celes Regina de Matos. A Cidasc está fazendo a Operação Verão agora, tanto na capital quanto em cidades do interior, para que as medidas preventivas contra doenças sejam sempre lembradas. Santa Catarina é um estado que recebe muitos visitantes pela sua beleza, pela sua magia, e agora é uma época de grande movimentação de pessoas, tanto as que vêm de outros estados até do exterior, e mesmo as movimentações internas do pessoal que vem do interior para o litoral. E nesse ano em especial a influenza aviária assolou as aves silvestres da região costeira aqui no litoral. Então, muitos cuidados são necessários para evitar que no retorno às suas casas levem o vírus para o interior do estado
ou para outros estados, de modo que essas orientações, essa educação sanitária que a SIDASC está fazendo no aeroporto, nas rodoviárias, em locais de grande movimentação, as pessoas fiquem informadas dos cuidados que elas devem tomar para não trazer doenças, tanto animais quanto doenças de vegetais, inclusive para não levar eventualmente alguma doença para alguma outra região. A educação sanitária, ela é a medida mais eficaz para manter toda a produção que temos no estado e todo o comércio que é muito diferenciado sobre os produtos de Santa Catarina. RBV Agro. Apesar das adversidades climáticas, exportações catarinenses de frango e carne suína registraram alta em novembro. Patrícia Gomes. Em novembro, Santa Catarina exportou quase 57 mil toneladas de carne suína in natura, industrializada em miúdos, para mais de 75 países do mundo. Esse volume representa uma alta de 21% em relação aos embarques de setembro e de 12% na comparação com novembro de 2022. Os números são do Ministério da Economia. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, destaca que, apesar das adversidades climáticas, Santa Catarina se mantém como o maior produtor e exportador de carne suína e referência em saúde animal e defesa agropecuária. Santa Catarina, mesmo enfrentando as adversidades climáticas, continua produzindo, principalmente na pecuária. Hoje somos o maior produtor de suínos, o segundo produtor de aves do Brasil. Nós hoje temos 54,5% da quantidade da exportação e 56% das receitas de suínos do Brasil. E é uma amostra que Santa Catarina continua primando pela qualidade, pela sanidade, e por isso tem mais de 150 países aí que recebem os produtos de Santa Catarina, além de alimentar os catarinenses. As exportações de frango também aumentaram. Santa Catarina exportou 91 mil toneladas de carne de frango in natura e industrializada em novembro de 2023, alta de 10% em relação aos embarques do mês passado e de 9,5% na comparação com novembro de 2022. O estado foi responsável por quase 24% das receitas geradas pelas exportações brasileiras de carne de frango nos 11 primeiros meses deste ano. O secretário Valdir Colato enfatiza ainda. Então, na produção do Brasil, Santa Catarina sempre está na linha de frente. Nós produzimos aí 2 bilhões de exportação no Brasil, 993 mil toneladas de frangos e suínos. Nós não desistimos, enfrentamos aí a questão da gripe aviária, agora o clima, e os bravos catarinenses produtores continuam trabalhando, a indústria fazendo a sua parte, exportando e também gerando mais de 500 mil empregos em mão de obra na agricultura. No acumulado de janeiro a novembro, o estado exportou 1,67 milhão de toneladas, com alta de 5,4% nas receitas. Além das carnes de frango e suínos, Santa Catarina também exporta perus, patos e marrecos, bovinos, entre outras carnes. O analista da Epagri-Cepa, Alexandre Gil, ressalta que o estado deve bater um novo recorde de exportações, especialmente de suínos e aves. Com esses números, já é possível afirmar que Santa Catarina deve estabelecer um novo recorde de exportações, superando o ano passado, que era até então, que ainda é o ano com o maior volume de exportações de toda a história. Esses resultados devem-se principalmente ao aumento nos embarques para Filipinas, Chile e Japão, que aumentaram suas importações de carne suína catarinense em mais de 40% neste ano em relação ao ano passado. Aliás, é importante destacar que cerca de 2/3 das exportações catarinenses têm como destino o continente asiático, que é atualmente a principal região consumidora desse produto catarinense. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. RBV Agro. Uma notícia triste, uma fatalidade aconteceu nesta semana em Chapecó. Um homem de 80 anos morreu após ser atacado por um touro no interior do município, que fica no oeste catarinense. A esposa dele, uma senhora de 81 anos, também foi atingida pelo animal e ficou ferida gravemente. Segundo familiares da vítima, o touro fugiu de uma propriedade e os vizinhos tentaram ajudar a deter o animal, inclusive o idoso, identificado como Rosalino Lanzarin. Ele tentou se aproximar do bovino para tentar
tentar laçá-lo e acabou atingido. O idoso teve vários ferimentos internos e externos. A equipe do SAMU fez a descompressão da condição de pneumotórax, quando há ar entre as duas camadas que revestem os pulmões. No entanto, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória, foi entubada, mas não resistiu e morreu ainda no local. Já a esposa dele foi levada ao Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, onde se recupera com ferimentos na bacia e no peito. O segundo ferido é um outro vizinho que tentou ajudar a parar o touro. O homem se feriu sem gravidade e não precisou de atendimento. O casal de aposentados vivia há mais de 50 anos no local do acidente e durante toda a vida trabalharam com agricultura. Outras circunstâncias do ataque do animal não foram divulgadas. RBV Agro. E agora uma situação que vem preocupando as autoridades públicas de saúde de Santa Catarina. O estado registrou 7 casos de raiva em animais durante esse ano e fica o alerta para a importância da vacinação contra a doença. Santa Catarina é considerada área controlada para raiva no ciclo urbano, por não apresentar a circulação do vírus em cães e gatos há mais de 20 anos. Apesar dessa situação, neste ano foram identificados, além de morcegos, também cães e gatos com a doença. Já são 7 registros de raiva, 2 em Jaraguá do Sul e Chapecó, 1 em Florianópolis, todos identificados em morcegos infectados. Já Orleans registrou um caso de raiva em gato e Joinville um caso de raiva em cachorro. O último caso, confirmado nesta segunda pela Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, obrigou o município a deflagrar a imunização contra a raiva em todos os cães e gatos no raio de 300 metros do local em que foi encontrado o morcego infectado. O animal estava na região do bairro Maria Goretti, uma área densamente habitada do município. Agentes comunitárias de saúde passam contabilizando quantos cães e gatos que vivem nas residências e a vacinação em massa deve ocorrer na quarta-feira. Alexandra Schlickman Pereira, médica veterinária da Vigilância Epidemiológica Estadual, orienta que em caso de identificação de morcego em residências, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde deve ser acionada. Todo morcego que for encontrado fora do seu ambiente natural, caído no chão, voando durante o dia, a Vigilância Epidemiológica do município ela deve ser comunicada e eles vão proceder à captura do animal e a posterior encaminhamento para análise para ver se o animal é positivo ou não para a raiva. Os cães e gatos que tiveram contato com algum tipo de morcego, eles deverão ser vacinados e observados até que venha o resultado do exame do morcego, ou, se for impossível fazer o exame, o animal deve ser observado por 180 dias. Os animais infectados pelo vírus da raiva acabam morrendo. Nos cães, o período de incubação da doença é de 40 a 120 dias. Mas, a partir do aparecimento dos sintomas, a evolução é rápida. E, por isso, para cães e gatos com possibilidade de observação, o animal deve ser monitorado pelo período de 10 dias. Os cães e gatos, pelo seu comportamento, ou de brincar com o morcego, ou de ter o comportamento de caça, eles podem se infectar com o vírus e apresentar um comportamento mais errante, tentar morder o seu tutor ou mesmo ter uma paralisia. Então, qualquer comportamento estranho do animal, o médico veterinário deve ser consultado, que somente ele pode dizer se o animal está ou não suspeito para raiva. A recomendação para pessoas mordidas por animais é que busquem atendimento em um posto de saúde e que os cães e gatos estejam com a vacinação da raiva em dia, como reforça a médica veterinária da Vigilância Epidemiológica Estadual, Alexandra Pereira. Todas as pessoas que forem mordidas por algum animal, seja silvestre, doméstico, ou mesmo que o animal esteja na rua, deve procurar uma unidade de saúde para realizar a profilaxia contra a raiva. Se o animal for domiciliado, ele pode ser observado durante 10 dias para descartar a raiva. E no caso de contato direto ou indireto com morcegos, as pessoas também deverão procurar a unidade de saúde para realizar soro e vacina. Cada tutor deve ser responsável pelo seu animal de estimação e levar um médico veterinário de sua confiança para realizar a vacinação contra a raiva. Lembrando também que a raiva é uma doença quase 100% letal. Então, vacinar os seus animais todo ano é uma ótima maneira de prevenção contra a raiva. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
RBV Agro. E para fechar o RBV Agro desta semana, a Jussiele e a Rita Martini trazem uma receita caseira de vinagre de maçã. Confira! Para a nossa receita, você vai precisar um scoop de kombucha, ou conhecida também como semente, 1,5 litro de água fervida, mas lembre-se, na hora da utilização ela precisa estar fria. 2 colheres de sopa de açúcar e uma maçã cortada em cubos ou tiras sem sementes. Com todos esses ingredientes em mão, é muito simples produzir o vinagre de maçã. Utilize um recipiente grande que seja de vidro. Antes de usar, lave-o com água fervente e seque-o. Coloque dentro dele 2 colheres de sopa de açúcar de sua preferência e, na sequência, a maçã cortada. Depois disso, acrescente 1,5 litro de água fervida. Mas lembre-se, a água precisa estar totalmente fria. Com uma colher, mexa até dissolver o açúcar. Na sequência, coloque o scoop de kombucha dentro. Aqui vai uma dica importante. Você precisa colocar também cerca de 100 ml do vinagre ou até mesmo do líquido que foi produzido anteriormente com a kombucha. Observe que todos os recipientes utilizados e as suas mãos devem estar extremamente limpos para que não aconteça nenhum tipo de contaminação e assim você perca a sua receita. Feito todos esses passos, o vinagre de maçã está pronto e agora precisa descansar de 15 a 20 dias. O tempo depende muito do gosto de cada pessoa. Quanto mais tempo ele permanecer, mais azedo ele vai ficar. Uma sugestão é guardar dentro da pia de sua cozinha. Tampe bem o vidro com um pano ou um papel toalha, para que insetos não tenham acesso ao líquido. Porém, nunca feche com a tampa original do vidro, pois o vinagre trabalha com fermentação e, para isso, precisa contato com o ar. Passados os 20 dias, é hora de coar o vinagre e iniciar todo o processo novamente. Sempre com os utensílios higienizados, coe todo o líquido separando as maçãs e o scoop de kombucha do vinagre. Retire as maçãs já usadas e descarte esse material. Pronto, o vinagre já pode ser armazenado dentro de uma embalagem que você preferir e assim pode iniciar um novo ciclo de produção do vinagre de maçã com a kombucha. E aí, você gostou da nossa receita? Você sabia que é possível fazer o vinagre de maçã em casa? Conte pra nós! RBV Agro. Muito legal, obrigada Rita e Jussiele, é uma boa dica, viu? O vinagre de maçã é uma ótima opção e mais saudável também. E dá para fazer em casa, como foi explicado pelas nossas colegas. Quem fizer, não esquece, envia um registro em foto, em vídeo, para nós aqui pelo WhatsApp do Agro, 991294258. E com essa reportagem nós finalizamos mais uma edição do RBV Agro. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Semana que vem a gente está de volta com mais destaques para você. Verdade, obrigado para quem nos acompanhou pelo rádio e quem está ligadinho também nas plataformas digitais. Um ótimo final de semana e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.